Descubra como a tecnologia de nuvens de pontos pode ajudar no aumento da eficiência, qualidade e produtividade em projetos de construção com a utilização de uma ferramenta BIM. Então, pessoal, continuando aqui a nossa apresentação nuvem de pontos, do escaneamento a laser ao uso como ferramenta BIM, a gente viu anteriormente alguns aspectos e alguns componentes a respeito do escaneamento a laser. Lembrando que o escaneamento a laser nada mais é do que uma ferramenta para se gerar uma nuvem de pontos. Então, o produto que a gente gera a partir do escaneamento a laser é a nuvem de pontos. E agora nós vamos falar um pouquinho a respeito dela. Nós vamos descobrir como essa tecnologia da nuvem de pontos pode nos ajudar aí no aumento e na eficiência, na qualidade e na produtividade de projetos em utilização dessa ferramenta aí que é o BIM. Então, o que seriam as nuvens de pontos? Uma definição e o conceito. As nuvens de pontos são um conjunto volumétrico de dados de alta precisão, coletados geralmente por meio de varreduras a laser, que fornecem informações detalhadas de um ambiente em 3 dimensões. Nuvem de pontos, elas são um conjunto volumétrico de dados, lembrando lá nas aulas anteriores, que é um produto de alta precisão, coletados geralmente por meio de varreduras a laser scanner, que fornecem informações detalhadas de um ambiente em 3 dimensões. Criação por escaneamento a laser. Para criar uma nuvem de pontos, um laser scanner é usado para coletar milhões de pontos em um objeto ou superfície. E essas informações formam uma imagem tridimensional altamente precisa do ambiente escaneado. A criação dela é feita por meio do laser scanner, ou seja, para criar uma nuvem de pontos necessariamente no nosso contexto de apresentação, ela é feita pelo laser scanner, mas vocês vão conseguir ver aí no mercado que vocês conseguem gerar nuvem de pontos a partir de um aerolevantamento com drone, vocês podem conseguir gerar uma nuvem de pontos através de um voo tripulado que tem uma câmera, ou seja, por imagem você também consegue gerar nuvem de pontos. Mas como a gente está tratando especificamente de escaneamento a laser, a nossa nuvem de pontos ela é oriunda aí de um laser scanner. No nosso caso, de um laser scanner industrial, lembrando que nós temos outros segmentos aí de laser scanner. Algumas aplicações. As nuvens de pontos são amplamente utilizadas para visualização, planejamento e execução de projetos de construção, pois fornecem uma representação altamente detalhada do projeto em 3D. A nuvem de pontos ela é amplamente utilizada em planejamento de obra, execução de projetos de engenharia multidisciplinares. Ali nós citamos projetos que envolvem algumas disciplinas como metálica, tubulação, civil. Esqueci muito de mencionar, mas quero mencionar agora a parte de infraestrutura, que é um dos que mais utilizam processos aí que tenha nuvem de pontos. A gente comentou aqui da questão da elétrica, comentamos até que a nuvem de pontos, a gente teve experiências de utilizar ela em projetos de CAPEX. Então, as aplicações delas são diversas aí, porque elas permitem aí para a gente gerar um material 3D e a partir desse material 3D fazer diversas análises, tomadas de decisões ou desenvolvimentos de projeto. Na indústria e na construção. As nuvens de pontos são uma ferramenta poderosa na modelagem de informações para a construção, devido à sua alta precisão e abrangência. Pois elas contêm informações detalhadas sobre todos os elementos existentes e seus tamanhos. Falando da nuvem de pontos na indústria e na construção. A nuvem de pontos nesse segmento, ela é uma ferramenta poderosa devido ao modelo que ela é gerada. Devido àquilo que a gente já tem falado anteriormente, que é a alta precisão com que esses modelos são gerados,
Vamos colocar aí que realizei o escaneamento, gerei a nuvem de pontos e a partir dessa nuvem de pontos eu vou gerar um as-built. E a partir desse as-built aí eu vou conseguir desenvolver alguns projetos, fazer uma análise de interferência e outros segmentos da engenharia em termos de projeto que nos propiciem aí a utilização dessa nuvem de pontos. E ela fundamentalmente é um dos primeiros produtos aí quando se trata de BIM. Quando eu estou falando de BIM, um produto essencial aí é a nuvem de pontos. Ele deveria, em tese, ser o seu primeiro produto, que é o produto que vai validar o restante do seu projeto e vai subsidiar o seu projeto em termos de informação. Ferramentas BIM com nuvens de pontos. Modelagem de elementos existentes. Nuvens de pontos são um elemento-chave para a modelagem de edifícios existentes. Elas fornecem informações precisas sobre a geometria 3D do edifício, permitindo que os projetistas trabalhem com exatidão. Falando de ferramenta BIM com nuvem de pontos, a gente pode utilizar aí a nuvem de pontos na modelagem de elementos existentes. Então, fiz o escaneamento, vamos colocar o exemplo aqui de infraestrutura. Fiz o escaneamento de um trecho de rodovia onde eu tinha ali um trevo com alguns viadutos. Então eu quero fazer ali uma otimização em termos de sinalização, faixa de redução. Quando eu falo sinalização, tanto no aspecto horizontal quanto no aspecto vertical. Quero fazer um projeto de melhoria nesse sentido, que abranja a segurança daquele local. A nuvem de pontos ela permite isso, porque ela permite com que eu modele aquele local e a partir daquele modelo eu consiga fazer as intervenções necessárias. O mesmo eu poderia falar aí agora para uma planta de mineração. Estou num setor dentro de uma mineradora especificamente que realiza a deslamagem do minério. Então ali eu tenho uma série de equipamentos onde eu preciso que esses elementos eles sejam modelados para que eu consiga ali desenvolver algum projeto futuro. Detecção de conflitos. Utilizando software específico, as nuvens de pontos podem ser usadas para a detecção de conflitos entre elementos do projeto. Isso evita erros e reduz o retrabalho. Se tratando de BIM e nuvem de pontos, uma ferramenta que a gente também consegue é a detecção de conflitos. Então, você automaticamente fez o escaneamento do local e você já tinha desenvolvido um projeto para aquela região e já havia sido feito um modelo 3D daquele projeto. Então, automaticamente, você consegue pegar o modelo e a nuvem e identificar se existe ali, no caso, algum conflito. Um software que consegue fazer isso, que eu posso mencionar para vocês aqui, é um software também da Autodesk, o Navisworks, onde você consegue fazer o Clash Detection. Então, a partir do Clash Detection, o que ele vai fazer? Ele vai analisar modelo, vai analisar a nuvem e onde houver ali o conflito entre eles, automaticamente ele vai identificar isso aí para você. Mapeamento de terrenos. O escaneamento a laser pode ser usado para mapear terrenos, o que é útil em projetos que envolvem construções no subsolo, para identificar elementos ocultos como tubulações ou cabos. Em termos de ferramenta BIM, mapeamento de terrenos, eu até acabei falando um pouco no primeiro elemento, que era a modelagem de elementos existentes, mas no mapeamento de terrenos eu consigo, e vocês vão ver isso a partir das próximas falas aqui para frente, que a partir da nuvem de pontos eu consigo gerar um mapeamento do meu terreno existente e eu consigo gerar uma superfície a partir dele.
Então, é uma das ferramentas que que a nuvem de pontos propicia e que é muito utilizada aí quando se trata do termo BIM. Projetos de renovação. Com as nuvens de pontos, é possível obter uma imagem precisa da situação atual do edifício que precisa ser renovado e, assim, optar pelo melhor método de renovação, prevendo o futuro impacto no projeto. A outra aqui que a gente pode citar são em projetos de renovação. Aí a gente fala tanto no que abrange a arquitetura, tanto no que abrange a engenharia em outras disciplinas. Projetos de renovação, a nuvem de pontos permite isso, porque ela vai te dar uma situação do real e em cima do real você consegue verificar aí as modificações que são necessárias e que precisam ser realizadas. Por quê? Porque é possível obter aí uma imagem precisa da situação atual, seja do edifício, de uma igreja histórica, dei o exemplo para vocês do Museu do Rio de Janeiro. Então, a partir disso aí você consegue, dessa situação real, você consegue fazer aí projetos de melhoria e renovação. Benefícios e vantagens. Melhoria na precisão e qualidade. As nuvens de pontos permitem uma maior precisão em medições e planejamento, o que reduz as chances de retrabalho. São úteis também para detectar e corrigir erros no projeto antes da construção. Então vamos a alguns benefícios e vantagens quando se trata aí de nuvem de pontos. O primeiro deles que a gente pode citar é melhoria na precisão e na qualidade. A nuvem de pontos ela permite uma maior precisão em medições e o que nos auxilia aí na parte do planejamento, o que reduz aí as chances do retrabalho. Então, quando a gente fala de nuvem de pontos, você tem que pensar muito nesse aspecto do retrabalho. Eu mandar um profissional a campo para fazer alguma coleta que uma nuvem de pontos vai me dar uma riqueza de detalhes maior, eu estou evitando o retrabalho. E o retrabalho é custo, gera custo. E às vezes é um custo não calculado e não projetado ali quando eu fiz o meu orçamento para o cliente. Então, quanto maior o meu retrabalho, menor vai ser ali a minha liquidez no projeto, os meus ganhos ali em termos de projeto. Redução de retrabalho e erros. Uma vez que as nuvens de pontos coletam informações detalhadas, os projetistas podem visualizar todas as informações necessárias antes mesmo de iniciar a construção, eliminando a necessidade de alterações e erros de última hora. Um outro benefício, uma outra vantagem é o que a gente já está falando aqui, redução de retrabalhos e erros. Uma vez que essas nuvens de pontos elas coletam informações detalhadas, os projetistas aí que vão trabalhar, ou a equipe de engenharia ou arquitetura, né, que vai trabalhar em cima desse material, eles podem visualizar todas as informações necessárias antes mesmo de iniciar um projeto ou uma construção. Ou seja, eles vão eliminar aí a necessidade de alterações e erros de última hora. Aumento da eficiência e produtividade. A alta precisão das nuvens de pontos permite que os projetos de construção sejam realizados com muito mais rapidez e eficiência, resultando em um aumento de produtividade em toda a equipe. Aumento da eficiência e da produtividade seria uma outra vantagem, um outro benefício aí da nuvem de pontos. Ou seja, a alta precisão dessas nuvens de pontos permite que os projetos de construção sejam realizados com uma rapidez muito maior e automaticamente com uma eficiência maior. O resultado seria o quê? Um aumento na produtividade e esse aumento na produtividade ele acaba interferindo em toda a equipe. Agora, alguns desafios e algumas limitações. Hardware e software necessários.
Para usar nuvens de pontos é necessário equipamento especializado e software progressivamente mais sofisticado para lidar com grandes quantidades de dados. Para a utilização da nuvem de pontos é necessário, igual eu falei anteriormente nas nossas apresentações, de um software para isso. Comentei com vocês que nós vamos trabalhar aqui essencialmente um software da Autodesk que chama Recap, mas que cada fabricante tem o seu próprio software. Isso acaba gerando um custo e esse custo aí ele acaba sendo uma limitação, porque às vezes você quer um pacote completo e o software do fabricante acaba sendo muito caro. Então isso acaba gerando uma limitação quando se trata aí do processo de nuvem de pontos. Máquina. Não é todo computador que tem a robustez para se trabalhar uma nuvem de pontos. Então você precisa aí de uma máquina que seja mais potente, mais robusta, com uma placa de vídeo boa, uma placa-mãe que também tem uma capacidade alta de processamento. Você tem que ter o melhor processador que você puder ter. Então, como o volume de dados é um volume de dados grande e que exige muito da máquina, ele estressa muito a máquina, quem trabalha com TI vai saber dessa parte aí do estresse da máquina. Então, nuvem de pontos, ela tem essas duas limitações, a questão do software e a questão do hardware, que é o computador que você vai utilizar. Tudo isso acaba trazendo um custo a mais. Então, quando a gente fala do escaneamento a laser, a gente não tem que pensar só no equipamento laser scanner. Eu tenho que pensar no software que eu vou processar. Estou citando aqui para vocês a Autodesk. Aí uma licença suíte da Autodesk é mais caro. Mas se você for pegar em comparação ao custo que seria o software de processamento do próprio fabricante, talvez a licença da Autodesk ela seja muito mais vantajosa porque ela vai me dar recursos de utilização em outros softwares. Capacitação e treinamento da equipe. Não é fácil trabalhar com nuvens de pontos sem o treinamento adequado. É essencial contar com uma equipe altamente qualificada e treinada para lidar com essa tecnologia. Um outro desafio é a capacitação e o treinamento da equipe. Embora seja uma tecnologia de fácil manuseio, trabalhar com nuvem de pontos requer que sua equipe seja devidamente qualificada, tanto na fase de campo quanto na fase de escritório. Exemplo, o profissional que está em campo ele está fazendo o escaneamento de uma área. Essa área ela tem 2 ou 3 elevações. Vamos colocar um exemplo de 3 elevações. Cada disparo do laser ele tem uma numeração. Então o profissional ele seguiu uma numeração e ele chegou num ponto onde é a escada que dava acesso do primeiro piso para o segundo. E após a escada ele ainda continuou no primeiro piso. Então suponhamos que numa numeração, estou trabalhando um exemplo hipotético, a numeração de entrada da escada para a subida da escada tenha sido o disparo 15. E ele continuou levantando o primeiro piso e terminou lá no disparo 43. Então o 15 ligaria automaticamente com o 44. Só que o seu profissional não te informou isso. Simplesmente fez o escaneamento e te entregou o produto. Na hora que você vai fazer a montagem da nuvem de pontos, você fica procurando qual disparo ali vai ser o disparo que vai unir a escada no primeiro piso com o segundo. E o mesmo problema pode acontecer aí do segundo para o terceiro. Então, se você não treinar o seu profissional de campo para ele ter o reconhecimento que anotar essa informação é necessário para agilizar o processo de quem está realizando o trabalho em escritório, automaticamente você vai ter uma perda de tempo dentro do escritório tentando encontrar ali o elemento que encaixa com o outro. Então, é necessário, por exemplo, nas minhas equipes,
a gente sempre coloca um formulário que chama mapa de disparos, onde o profissional de campo ele vai preencher esse tipo de informação. Isso requer o quê? Isso requer treinamento. Então, por exemplo, o tipo de ambiente, ambientes agressivos, onde tem muita vibração, qual que é o tipo de comportamento que o profissional tem que ter com o laser, porque o laser é muito sensível à vibração. Então ele tem que estar próximo do laser, ele geralmente tem que segurar a base de uma maneira em que ele diminua a vibração do equipamento, ele faz com que a vibração também passe pelo corpo dele para auxiliar o equipamento a trabalhar. Então tudo isso são algumas técnicas que a gente tem que sempre empregar para o profissional que vai realizar ali então o trabalho de campo e automaticamente trazer para o escritório o melhor produto possível. Por exemplo, uma outra coisa que tem que ficar bem consciente para o profissional de campo, qual é a distância que eu vou dar entre um disparo ou outro? Isso depende de diversos fatores e diversas situações. Por exemplo, nível de detalhamento que o meu cliente quer, tempo de trabalho que eu tenho para executar e se isso não vai afetar no processo do escritório, que seria o registro da nuvem. Um outro desafio. Aspectos legais e regulatórios. O uso de nuvens de pontos pode levantar questões legais, como privacidade e direitos autorais. Deve-se estar ciente das regulamentações locais antes de implementar o uso dessa tecnologia. E uma outra limitação são os aspectos legais e os aspectos regulatórios. O uso aí da nuvem de pontos pode levantar questões legais, como privacidade e direitos autorais. Um exemplo prático disso é realização de escaneamento a laser dentro de um hospital. O hospital não vai parar para você realizar o levantamento. E ali vai ter uma série de pacientes que você automaticamente vai ter que realizar o trabalho e nesse trabalho fotografias serão tiradas ali dos pacientes. Então, para esses casos, é necessário ali que o hospital automaticamente peça uma autorização e que essa autorização seja assinada para que o trabalho ali seja realizado. Então, implica nisso também. Mas é lógico que não é todo projeto que vai ter esse tipo de desafio, esse tipo de limitação, mas vão ter projetos que vão ter essas questões e que essas questões precisam ser trabalhadas. Um empreendimento comercial em São Paulo utilizou nuvens de pontos para mapear a topografia do terreno e projetar uma solução de drenagem eficiente. Isso evitou a necessidade de reconstrução após o período de chuvas. Casos de sucesso aí que eu posso citar para vocês na implementação de nuvem de pontos em BIM. Se tratando de um empreendimento comercial, eu posso citar para vocês um empreendimento comercial em São Paulo que utilizou a nuvem de pontos para mapear a topografia do terreno. Então a ideia deles era ter uma noção da topografia daquele terreno, para projetar ali, no caso, uma solução de drenagem que fosse eficiente. Isso acarretou em quê? Evitou a necessidade de reconstrução após um período de chuvas. Então, era um prédio que provavelmente sofria muito com chuva, precisava passar por um processo de um projeto de drenagem eficiente, para que não se fosse perdido nada do prédio, não houvesse ali uma erosão que impactasse ali sobre a estrutura do prédio. Então, num projeto de escaneamento a laser, foi possível criar subsídio para desenvolvimento de um projeto de drenagem com qualidade. Em uma grande reforma de um hospital em Porto Alegre, um scanner a laser foi usado para gerar nuvens de pontos do edifício em diversas etapas do projeto.
Isso permitiu que a equipe de projetistas trabalhasse com eficiência, detectando potenciais problemas antes do início da construção. Reforma em hospital. Uma grande reforma no hospital em Porto Alegre, onde o laser scanner ele foi gerado para gerar a nuvem de pontos de todo o edifício, onde todas as salas, todos os ambientes, eles foram escaneados e monitorados, e a partir desse escaneamento foi gerado um modelo, aí um software que foi utilizado para a modelagem foi o Revit, e em cima desse modelo a equipe de arquitetura e engenharia do hospital consegue desenvolver projetos de melhoria, seja na reforma completa do hospital, ou seja, na realocação de algumas alas. Quero, por exemplo, deixar a oncologia mais próximo do laboratório de exames. Quero deixar a parte de obstetria mais próximo da parte neonatal. Então, tudo isso interfere e influencia, e a nuvem de pontos ela pôde subsidiar com sucesso um projeto como esse. As nuvens de pontos foram utilizadas em um projeto de restauração do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. As informações precisas geradas pelo escaneamento a laser permitiram aos projetistas identificar com clareza os detalhes do prédio e auxiliar na restauração graças à acurácia dos dados coletados. Restauração histórica. Um projeto de destaque a nível nacional, onde a nuvem de pontos contribuiu bastante para a restauração histórica, foi no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Se vocês puderem acompanhar através do YouTube, vocês conseguem, fazendo uma pesquisa simples, escaneamento ou nuvem de pontos, Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, vocês vão encontrar alguns vídeos de trabalhos que foram realizados nesse segmento, onde vocês vão ter uma noção direta do trabalho que foi desenvolvido, desde o escaneamento a laser, geração da nuvem de pontos, modelagem e como isso tudo é utilizado como uma plataforma BIM. Então aqui a gente encerra um pouco sobre essa parte do conteúdo da nuvem de pontos. Nas próximas a gente já vai começar a falar um pouco sobre os softwares onde a gente utiliza aí essas ferramentas.